Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva, você está na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. É com muito prazer que a Academia de Pregadores oferece a você, jovem, de forma gratuita, as aulas das lições bíblicas de escola dominical. E nós estamos nesse primeiro trimestre de 2021 aprendendo sobre a oração. Na aula passada, nós estudamos sobre a oração do Pai Nosso. E eu disse no início da aula passada que estudaríamos duas lições sobre o nosso modelo de oração, que foi Jesus. Na aula de hoje, vamos estudar sobre a oração sacerdotal. O que foi esta oração? Por que Jesus fez esta oração? Qual o objetivo de Jesus ao fazer esta oração? E quais os princípios que esta oração nos ensina? A oração sacerdotal é uma oração que Jesus faz suplicando a bênção de Deus, a proteção de Deus sobre os seus seguidores, sobre os seus discípulos, sobre os seus liderados. E nós vamos aprender primeiro, como líderes, a orar pelos nossos liderados. E depois, como liderados, entendermos que é preciso que nós estejamos protegidos, assim, ou estejamos protegidos pelos parâmetros da oração que Jesus nos ensinou. Seja muito bem-vindo à nossa 11ª aula deste primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, lição dos jovens. A aula de número 11, ou a lição de número 11, não é? É do dia 14 de março de 2021. O título da lição é A Oração Sacerdotal de Jesus. O texto do dia nos diz o seguinte: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. É claro, João capítulo 17, versículo 6, é claro que nós sabemos que neste texto, Jesus não está nos dando um princípio para que nós creiamos na predestinação fatalista. Quando Jesus diz assim, eram teus, porque tudo é dele. É só a gente lembrar do Salmo de número 24, se não me falha a memória. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então Jesus está falando dentro desse princípio. Né? Ele chama o próprio Deus aqui de Pai. Ele está falando dentro do princípio da paternidade de Deus, de ser Pai de toda a criação. Então Jesus diz, eles eram teus. E o Senhor os me deste, o Senhor nos deste, ou o Senhor os entregou a mim, e eles guardaram a tua palavra. É preciso deixar muito claro aqui, a você que é professor de escola dominical, porque este é um assunto que tem sido muito frequente entre nós, principalmente no meio pentecostal, né, sobre o calvinismo fatalista, ou a predestinação fatalista, né, para ser mais claro, mais didático. Então, é preciso deixarmos claro que aqui o texto não está nos dando um argumento de predestinação fatalista. É claro também que eu tenho que te recomendar aqui agora, na Academia de Pregadores, os cursos que a Academia de Pregadores tem voltadas para esta área, do fatalismo, do calvinismo, do arminianismo. Então, a Academia de Pregadores tem uma infinidade de cursos a te oferecer nessa área. Se você está assistindo essa aula e não é nosso aluno matriculado no portal da Academia de Pregadores, faça isso. E com toda certeza Deus vai abençoar a sua vida, você vai crescer em conhecimento, em graça de Deus e vai estudar sobre esses assuntos, principalmente de predestinação, com o nosso querido professor Vailate. Ele assim, hoje no Brasil, uma das maiores autoridades nessa área. Então, estude lá no portal da Academia de Pregadores com o irmão Vailate e você vai perceber a diferença dessa questão de arminianismo, calvinismo, predestinação fatalista, livre-arbítrio, enfim. O que é importante nós deixarmos claro é que este texto não está nos dando um argumento bíblico, teológico, para a gente defender a predestinação fatalista, ok? Dito isto, vamos à síntese da nossa lição. A oração sacerdotal de Jesus nos permite sentir o quão profundo é o amor de Cristo por sua igreja.
Por que a oração nos permite sentir, a oração sacerdotal, nos permite sentir o quão profundo é o amor de Cristo por sua igreja? Porque Jesus ora em favor de todos nós. Ele cita ali os seus discípulos, mas todos nós somos discípulos. Então ele está orando em favor dos discípulos, está realmente pedindo a bênção, a proteção de Deus em favor dos seus filhos. Vamos à leitura do texto bíblico que está em João, capítulo 17, versículo 1 ao 4, depois versículos 9 ao 11, depois versículos 17 ao 19 e os versículos 22 e 23. Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. É claro que nós não temos tempo para trabalhar esse texto, para dissecar o texto, para compreender, explanar o texto, fazermos aqui uma homilética expositiva, não é? Expor o texto bíblico. A gente não tem como fazer isso. Mas nós vamos perceber, durante a lição, que o nosso comentarista, de forma brilhante, faz abordagem dos pontos principais do texto, apontando para aquilo que é o título da lição, a oração sacerdotal. Então vamos ao primeiro ponto. Quando Jesus diz, é chegada a hora, Jesus está falando que era chegada a hora dele ser recebido nos céus. E o comentarista nos coloca em fervente oração. O que é esse em fervente oração? É claro que não é o hino da harpa que a gente canta em fervente oração, vem no teu coração, na presença de Deus, derramar. O hino está propondo isso. Esta oração é uma oração fervorosa que Jesus está fazendo. E é esse princípio que o nosso comentarista vai nos ensinar aqui nesta abordagem de Jesus na oração sacerdotal. Então vamos perceber que o nosso comentarista vai estabelecer aqui 8 princípios desta oração que Jesus está fazendo. Primeiro, ele diz que entre os objetivos das nossas orações, por aqueles que estão sobre as nossas responsabilidades, estão os anseios para quê? 8 anseios, 8 princípios desta oração. Ora, primeiro, Jesus está orando para isso, para que os nossos liderados, para que nós conheçamos profundamente a Cristo e a sua palavra. Segundo, ele está pedindo que sejamos preservados das influências mundanas. Depois, Jesus ora pedindo que gozemos da verdadeira alegria em Cristo. Depois, que em nossos pensamentos e ações
reflitamos a Jesus. Ou seja, que sejamos o reflexo de Cristo na terra. Depois, que busquem a unidade no Senhor. Depois, que anunciem o reino de Deus. Depois, que sejam perseverantes na fé. E que Cristo, e por fim, que Cristo permaneça no amor e que com Cristo, com Cristo permaneçamos no amor e na presença do Pai. Então perceba que o que Jesus está pedindo aqui tem condição de fazer com que nós tenhamos uma vida espiritual plena, satisfatória. Se nós conseguirmos atender tudo isso aqui, olha, nós teremos uma vida espiritual plena, satisfatória e viveremos realmente o melhor de Deus para a nossa vida. O nosso comentarista coloca também que a oração sacerdotal é um marco no ministério de Jesus, pois nos permite perceber o cuidado do Mestre para com a grande amplitude dos desafios que seriam enfrentados pela igreja. Ou seja, se nós realmente trouxermos todas essas petições de Jesus para a nossa vida e buscarmos o equilíbrio e a vida espiritual satisfatória nesses pontos, nós conseguiremos vencer todos os desafios que vierem sobre a nossa vida. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil.
Segundo parágrafo do primeiro ponto, a mensagem da cruz. Jesus inicia a sua oração falando: Pai, é chegada a hora. Ou seja, estava chegando o momento de se cumprir sobre Cristo tudo aquilo que havia sido pré-estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. Então, esta mensagem aponta para o Calvário. Nós não podemos viver uma vida de oração sem passar pelo Calvário. E a gente vai perceber que até na cruz Jesus orou. E ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, para a glória de Deus. E aqui o comentarista vai nos fazer compreender que tudo que acontece deve glorificar a Deus. Jesus estava aqui orando e ele diz: olha, que eles sejam um, assim como tu és um comigo. E isso glorifica o nome de Deus, glorifica o nome do Senhor. É preciso vivermos, e a oração nos dá esta condição, a partir da comunhão, porque esse é o princípio, a partir da comunhão com Deus, é possível vivermos todas as esferas da nossa vida, glorificando a Deus, fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado em tudo na nossa vida. Segundo ponto, santifica-os na verdade. E ele diz: a tua palavra é a verdade. Diante desse requisito, ou seja, da santificação, na verdade, diante desse requisito, o guardar a palavra tem um significado especial. Por quê? Por que tem um significado muito especial? Porque a palavra de Deus gera em nós tudo aquilo que precisa ser gerado. Quando nós somos santificados na palavra, isso nos aproxima de Deus e nos faz vencer com maior facilidade todas as dificuldades e todas as adversidades. Que os livre do mal. Como ser livre do mal? Nós já falamos aqui no início que Deus a ninguém tenta. Falamos também que Deus não nos isenta de passar pelo mal, mas Ele nos guarda. Uma coisa importante é dizer aqui, se somos santificados na palavra, nos achegamos a Deus. E ao nos achegarmos a Deus, somos guardados do mal. Ou seja, quanto mais próximos de Deus estivermos, mais distante do mal nós estaremos. Então, como ser guardado do mal? Nos aproximando de Deus. Quando Jesus ora dizendo: livre-os do mal, Jesus também está dizendo: santifica-os na verdade. Ele disse isso antes. Ou seja, se somos santificados na verdade, essa santificação nos aproxima de Deus, que é santo, e quanto mais perto de Deus nós estamos, mais livres do mal nós seremos. Então, se alguém te perguntar, a partir de hoje, como ser livre do mal? Aproximando-nos de Deus. E como nos aproximar de Deus? Através da santificação que é produzida pela palavra, porque sem santidade nós não podemos nos aproximar de Deus. A palavra nos santifica, nos dá a condição de nos aproximar, e ao nos aproximar de Deus, quanto mais nos aproximamos, mais distante do mal nós estamos. Pronto. Caminho, o evangelho é esse caminho simples. Santificados na palavra, a partir dessa santidade, dessa santificação da palavra, nós nos aproximamos de Deus, somos guardados do mal. Terceiro parágrafo do segundo ponto, que todos sejam um. Aqui Jesus vai falar de unidade. E ele vai citar essa unidade a partir da doutrina da Trindade. Porque eu sou um contigo. Essa unidade divina é uma unidade perfeita, porque é a unidade do próprio Deus. Ela é um modelo para a nossa própria unidade. O comentarista coloca algo que eu achei magnífico aqui. O mestre não pede que todos formem um, mas que sejam um. O desejo que é demonstrado na oração é para que essa união seja uma amplitude espiritual de todos os que se entregam a Cristo, à palavra e à santificação. Veja só, não que todos formem um, mas é que todos sejam um. Se a gente pensar em todos formando um, a gente perde a individualidade. E Deus é Deus de individualidade. Mas o que Jesus está pedindo é o seguinte: eles nunca vão formar um só, eles serão um só pensamento. A própria Bíblia nos ensina isso.
temos um só Senhor, um só batismo, um só Espírito. Paulo, quando fala de dons, ele fala que há diversidade de dons, mas um só Espírito, e é Ele, um só Senhor, e é Ele quem concede. Então, que nós possamos entender a necessidade de sermos um, estarmos voltados todos para o mesmo propósito, com a mesma visão, no mesmo reino. Terceiro e último ponto, para que o mundo conheça que me enviaste. Primeiro parágrafo, odiados pelo mundo. Odiados pelo mundo. Nós precisamos entender neste ponto aqui, odiados pelo mundo, que não é ser odiado simplesmente pelas pessoas. Quem vai nos odiar como pessoa? Aqueles que odeiam o reino de Deus. Aqueles que odeiam o reino de Deus. Odiados pelo sistema mundano. Quando nós não nos adequamos ao sistema mundano, e aqueles que amam esse sistema mundano, eles então não vão nos amar, porque nós não nos adequamos ao sistema mundano. A igreja primitiva, para a gente entender isso aqui, Atos capítulo 2, diz que a igreja primitiva caiu na graça do povo. O texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, comiam as suas refeições de casa em casa, com alegria e singeleza no coração. E o texto bíblico diz que eles iam pregando a palavra, o Senhor ia confirmando os sinais que se seguiam. E o texto diz, caindo na graça do povo, acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Isso aqui, ó, o mundo nos odiar, isso não pode ser desculpa para a gente ser chato, para a gente não ter empatia, para a gente não ter um sorriso no rosto, um bom dia, boa tarde, boa noite, para a gente não ser educado. Não, o mundo tem que nos odiar mesmo. Não, o mundo vai nos odiar pela mensagem que pregamos. O sistema mundano vai nos odiar por nós não nos adequarmos ao sistema mundano. Não é nós provocarmos o ódio nas pessoas. Entendeu? Então, às vezes a gente fala, se o mundo não estiver nos odiando, se as pessoas não estiverem nos odiando, isso quer dizer que nós estamos contrários à palavra de Deus. Não, nós temos que entender que o sistema mundano nos odeia. E as pessoas que odeiam os princípios do reino vão nos odiar também. Mas fora disso, nós temos que ter simpatia e conquistar as pessoas. Segundo parágrafo do terceiro ponto, e conheceram o teu nome. Jesus deixa claro que os seus discípulos aqui conheceram o Senhor. Isso fala de relacionamento. E o comentarista nos coloca que a palavra de Deus alcança vidas e as transforma. Mas para que isso ocorra, essa mensagem precisa ser manifesta no modo de viver de cada um que a propaga. Veja bem, como é que o mundo vai entender que nós conhecemos a Cristo? Quando eles veem Cristo em nós. E quando as pessoas veem Cristo em nós, quando nós manifestamos Cristo através das nossas ações. Então, quando Jesus diz assim, e conheceram o teu nome, Jesus está deixando claro que esses discípulos estão dando testemunho daquilo que ele está dizendo. Que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo na nossa vida. Aí sim, nós mostraremos ao mundo que nós conhecemos a Cristo. E por fim, terceiro parágrafo do terceiro ponto, a obra continuada. Isso aqui é uma grande responsabilidade, porque nós sabemos que Jesus deixou sobre os nossos ombros a responsabilidade de dar prosseguimento à obra que ele começou. A obra continuada, e cada um de nós, jovens, somos convocados pelo Mestre amado a anunciar a todos que há uma esperança. Diga sim ao seu chamado. Jesus começou muito bem. E como nós temos a responsabilidade de continuar esta obra, nós precisamos entender que nós precisamos dar valor àquilo que ele fez. Através do nosso testemunho, através da compreensão da necessidade de dar continuidade a esta obra e através da real atitude de assumir o nosso chamado. Que você dê continuidade a esta obra. O que Jesus fez em você foi o início daquilo que ele pode fazer através de você.
É por isso que é preciso primeiro ter uma experiência pessoal com o Senhor e depois pregar a Jesus, a fim de que as pessoas vejam Cristo em nós. Eu vou repetir. O que ele fez em você foi o início daquilo que ele quer fazer através de você. Que Deus te abençoe e que Deus use a sua vida de forma poderosa para a glória do seu nome. Um abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.